Lembrando, né, o tema é Os Senhores das Trevas. O tema é meio estranho, né, digamos assim, um pouco mais forte, mas é para falar sobre essa hierarquia desses espíritos. Então vamos lá então. Nós trouxemos aqui uma reflexão na questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta do Espírito de Verdade: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, né? Ou seja, preponderarão, ou seja, aqui quando estes o quiserem, né? Esse quiserem não é só uma postura de linguagem, eu quero, não. Esse querer, ele tem que ter uma atitude também, tá? Não é só eu quero, não, mas querer em que sentido? Por isso que o livro dos médios fala querer é poder, no entanto tem que entender a estrutura desse querer, tá? Para ver se realmente ele vai se realizar. Aí nós falamos um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a Goécia. Já que vamos falar um pouquinho dos magos negros, vamos falar sobre a Goécia, que é um termo grego para magia, mas mais especificamente a magia negra, né? Que é chamado de Goetia, ou Goetia, né? Tanto faz. A portuguesada a gente chama de Goécia, mas a terminologia, a pronúncia não tem grande importância. Então a Goécia fala da ação de espíritos degradados que atuam direto ou indiretamente sobre a vítima. Técnicos das sombras fixam no obsidiado espíritos em sofrimento atroz, visando parasitá-lo ou vampirizá-lo. Podem também cercar a vítima com vários tipos de obsessão. Agem também com ação magnética, física, mecânica, campos de forças emitidos por amuletos, objetos imantados, que esses espíritos utilizam. Então são várias técnicas, eles têm um conhecimento de obsessão extraordinário, provavelmente um conhecimento muito mais profundo do que o nosso, tá? Muito provavelmente eles têm um conhecimento maior do que o nosso mesmo. Então é importante que aqueles que estiverem um trabalho engajado para desmanche de magia negra, ou anti-goécia, seja o que for, ou mesmo um diálogo com algum irmão desse, ele também tem que ser detentor de conhecimentos. Por isso a importância desse estudo, que nós vamos falar sobre algumas técnicas, são muitas. Eu separei aqui umas 6, 7 técnicas mais ou menos de lidar com esses irmãos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, mas aí é importante saber que eles manipulam muito bem essas energias, as energias da natureza, que não é uma energia ruim, tá? É uma energia neutra. Kardec já coloca que a questão do fluido, que é um fluido neutro, e a capacidade, lá no capítulo 15 da Gênesis, Kardec vai falar sobre isso, ou seja, o que nós vamos desenvolver, o fluido que nós vamos imprimir aquela manipulação é que vai fazer com que o fluido seja positivo ou negativo. Por exemplo, eu vou dar um passe, eu estou manipulando o fluido positivo. Eu vou lançar uma maldição sobre alguém, eu estou manipulando o mesmo fluido que eu usei no passe, só que com objetivo ruim. Tá? Então a ferramenta é a mesma, é igual uma enxada, que é feita para plantar, mas alguém pode pegar aquela enxada e usar para agredir alguém. Tá? No caso do mago, ele tem um poder, tem um conhecimento profundo das leis da natureza, da magia, né? Desses fluidos, e eles manipulam num sentido negativo. A maioria das vezes, a magia é a utilização das forças da natureza, dos seus elementos e dos seres espirituais que o coordenam, ou seja, eles também mobilizam os elementais. Por isso que a importância do estudo dos elementais que nós fizemos já algumas semanas atrás. Eles também, porque os elementais são muitas vezes seres puros, seres inocentes, e são utilizados de uma maneira negativa por esses magos também, por esses espíritos trevosos. A natureza é obra de Deus na sua forma pura, não é boa nem ruim, tá? Os magos negros utilizam maldosamente essas energias, distanciando-se da lei do Criador, deixando o orgulho e a vaidade assumir espaço no coração, que é o caso, muitas vezes, de espíritos endurecidos que nós atendemos. No caso do mago negro, ele tem total consciência da sua maldade, ele não é aquele espírito simplesmente endurecido, perverso, que não sabe o que está fazendo, ele tem total consciência das ações dele. Por isso que o atendimento ao mago negro,
ele é 1000 vezes mais difícil do que atendimento a qualquer outro tipo de espírito. Tá? Ah, mas o dragão não é pior? É, mas o dragão não vai incorporar jamais. Tá? Seria uma exceção enorme. Tá? Desaprendem a receber a energia divina e aprendem a ganhar poder, entre aspas, sobre os irmãos e assim sugar as suas minguadas energias. Eles vão conviver através do vampirismo, captura de duplo etérico, formação de artificiais, obsessões complexas, o implante de chips. Então são várias técnicas e nesse processo do vampirismo ele vai desenvolver isso. O Gregório, por exemplo, ele fala que ele precisa da Margarida, que no caso, o que ele precisava da Margarida? Daqueles fluidos vitais da Margarida. E ali não é um mago negro, o Gregório está num estágio abaixo do mago negro. Ele é um juiz, está dois degraus abaixo, né? Que nem dirigente das trevas ele é. Então o mago negro é bem pior do que eles. Os magos negros, na verdade, são grandes sacerdotes, são espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza e exímios conhecedores das leis que os regulam. Ah, eu li lá o livro dos médios, eu li as Gênesis, eu li um montão de livros, eu li Herpes Sarpente, eu conheço as obras de Delane, conheço todas as obras do Botizano, ele deve conhecer isso tudo e mais alguma coisa ainda, tá? Então, não vamos assim ser ingênuos com o Mago Negro, jamais. Se a gente bobear, ele pode destruir uma casa inteira. Os casos que eu citei na semana passada, do companheiro que imobilizou 2 tarefeiros, o passista e a dirigente da casa, projetando numa parede, fazendo com que ele ficasse agarrado. Então, são casos como esse. Nós tivemos um caso numa casa espírita em Minas Gerais, não vamos falar aqui o nome da casa, porque quem conhece a história vai lembrar aí, né? Pode, de repente, fazer a associação de um companheiro que chegou com vários problemas na área sexual e perdeu até o casamento, perdeu o emprego, perdeu tudo. E lá foi fazer um tratamento espiritual e foi diagnosticado que ele estava sobre, chama de magiado, né? Ou seja, estava sob o guante de um mago negro. E houve uma dificuldade assim enorme para poder liberá-lo daquele processo de magia. Então não é simplesmente vou lá, vou conversar e acabou. Ele conseguiu, porque existiam implantes na mente dele, fios muito tenuíssos ligando do cérebro até os próprios aparelhos sexuais, o que impedia que ele tivesse qualquer tipo de manifestação nessa área. Então só depois de um trabalho assim de alguns meses é que ele pôde então se libertar e ficou de certo modo curado, digamos assim, tá? Os genuínos magos negros sempre viveram em regiões pouco acessíveis a consciências primárias. Raramente são percebidos, tá? Uma vez eu estava na reunião mediúnica e veio um irmão assim, assim, assado. Ele era um mago negro? Não, provavelmente não era. Comumente, o mago negro, ele manda uma série de asseclas. Dificilmente ele vem. Quando ele comparece ou está próximo à reunião, é difícil, é quase impossível todos os médios, todos os tarefeiros não sentir aquela presença que é bem pesada, é bem horrível. Tá? São os médios realmente muito bem preparados, captadores muito bem preparados, para saberem lidar com essas energias. Tá? Eles são arredios e evitam o contato com aqueles que consideram inferiores a eles. Sempre se consideram superiores, sempre vão nos tratar de cima para baixo. O dirigente para ele não é nada, 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 nada. Os médios também não quer dizer nada também para eles. Então eles se consideram realmente o supra-sumo do poder, do orgulho, seja o que for. Dificilmente veremos um genuíno mago negro manifestando-se mediunicamente. Então essa manifestação mediúnica de um mago negro, por livre e espontânea vontade dele, é quase impossível. Muito, quase impossível. Quando acontecer, aí pode ter certeza que foi sob a ação dos mentores da casa. Tanto que quando ele se manifesta, que uma vez nós estávamos conversando com um companheiro desse que veio à casa, eu perguntei, você veio, teve muita dificuldade para conseguir fazer ele falar, e quando ele falou, eu falei, não vim porque eu quero, eu vim porque fui obrigado, tá? Me trouxeram aqui. E não queria conversar, nós tivemos que usar assim, uma série de técnicas para conseguir lá chegar perto dele, tá? Que não é fácil, tá? São comumente responsáveis pelas chamadas obsessões complexas. Então, dentre os vários tópicos, várias técnicas que ele usa, não dá para a gente enumerar aqui, eu enumerei aquelas que eu achei mais interessantes
que é a captura de dupletérios, criação de corpos artificiais e a utilização em obsessões complexas. Tá? Esses três aqui. Essa questão do duplo etérico, gente, a gente sabe, quando a Luiz já nos coloca isso, na obra kardeciana não tem essa colocação, apesar na pergunta 229, o pessoal diz que dá para poder entender mais ou menos que o que Kardec fala sobre uma sombra, uma nuvem que está saindo do corpo, seria o duplo etérico. Talvez até seja, mas assim, declaradamente, só na obra de André Luiz que nós vamos ver que ele chama de corpo vital, que é nessa estrutura setenária que o homem tem vários corpos, que Kardec vai chamar a priori de perispírito, e hoje nós chamamos de complexo humano perispirítico, de vários corpos. Você tem dois corpos que são eminentemente materiais, que é o corpo físico, que a gente vê, e o chamado duplo etéreo, que liga o corpo astral ao corpo físico. Quando a gente desencarna, no livro Espírito Tempo, Emmanuel fala que tem que ter no mínimo 72 horas para que esse corpo vital ele se desmanche. Naquele livro O Período da Vida Eterna, havendo lá o caso de Dimas, que ali quando está o corpo ali sendo velado, André Luiz chega a tomar um susto quando chega numa janela e vê espíritos animalescos, espíritos brutalizados. Todos, até algumas figuras aqui um pouco fortes, não sei nem se eu vou mostrar aí, vou ver daqui a pouco se a gente mostra ou não, desse tipo de espírito que André Luiz chega a levar um susto muito grande. Que são espíritos que vêm para sugar esse fluido vital, que a pessoa que tem morte muito violenta, suicida, o corpo vital, o duplo etérico, ele, como que ele é jogado para fora. E tem instituições enormes que utilizam-se para poder pegar esse duplo etérico. O mago negro, ele desenvolve uma técnica de captura desse duplo etérico antes dele ser desfeito, porque no processo natural, André Luiz fala que existe uma equipe que vai provocar o desligamento. O desligamento é o quê? Vai evaporar esse duplo etérico, né? Que é o chamado fogos fatos, né? Que a medicina chama. Agora, esses magos deles desenvolvem uma técnica específica para capturar e fazer com que eles se transformem nas chamados artificiais, né? Que é o forma pensamento, que criam pequenas egrégoras, e eles podem utilizar essas formas de pensamento que chama de artificiais para poder mobilizar processos mais complexos de obsessão. Tá? Um terceiro ponto é as chamadas obsessões complexas. Não sei se o pessoal já ouviu falar das obsessões complexas, principalmente o doutor José Lacerda de Azevedo, que toca bastante nisso. São implantes de chips, muitos deles num aparelho cerebral nosso, a grande maioria deles é aparelhos cerebrais, outros aparelho no cardíaco, etc., que eles colocam como se fossem fios muito tênues e que eles vão ficar jogando certos tipos de mensagens, ou eles vão desestruturar todos os nossos chakras, todo o nosso corpo. Essas obsessões complexas, ela não tem como tratar tão somente com o passe. O passe não desfaz obsessão complexa. Tem que se desenvolver outras técnicas, são muitas outras técnicas para se utilizar para lidar com isso. E hoje nós temos um número bastante grande de companheiros espíritas que sequer sabem o que é isso, né? Então como é que você vai tratar uma coisa se você nem conhece? Você vai no médico para tratar uma doença, o médico fala, mas eu não conheço a doença. Eu nunca ouvi falar, a medicina não trata sobre. Então, como é que ele vai tratar uma coisa que ele não faz ideia do que seja? Tá? A área que tinha uma doença lá, uma dificuldade, que até encontrar um médico que descobrisse o que era, ninguém conseguia tratar, porque os médicos não sabiam o que era. Então passou por um montão de médicos, até que um médico diagnosticou de uma maneira correta, descobriu o que era. Aí começou a tratar, mas até conseguir isso, ninguém sabia como lidar. Então nós espíritas, nós temos que aprender, compreender, para que então nós possamos lidar com essas dificuldades. Perguntas até agora, gente? Ô, Cláudio, essa é. Poxa, me fugiu agora o termo que você usou ali, corpos artificiais. Aham. Obrigado por ter voltado. No plano espiritual, seria como esses filmes que a gente vê na TV, androides ou zumbis. Eles criam formas artificiais no plano espiritual que para sugar mais ainda o obsidiado? Seria isso? Mais ou menos isso, né? Algo bem complexo. Eu trouxe aqui um trecho, o livro é grande, tá?
em Tá que certo. o Ramatiz vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele bota Ah, sim. espécies de formas pensamentos densas oriunda das emanações mentais dos homens encarnados e desencarnados. São chamados artificiais. Por que artificiais? Porque não é algo que tem consciência própria, não tem uma mente própria, não é um espírito, não tem um nome, mas é uma emanação nossa. E aquela emanação ela é manipulada. É como você pegar tipo uma argila e você fazer uma forma com aquela argila. Pegar um boneco, um papel e transformar numa forma. Como ela Sim. é emanação mental nossa, ela pode ser facilmente manipulada por alguém que sabe lidar com isso, tá? Por isso que elas são criados continuamente. Nesse momento eu estou criando uma forma de pensamento, só que no caso positiva, porque meu objetivo aqui é muito maior, né? De forma inconsciente pelos egos inferiores da grande massa da população da Terra, relacionados com os sentimentos de vaidade, ciúme, inveja, sensualismo, gula, entre tantos outros negativos. Ou seja, toda essa emanação mental da humanidade que a cada momento está sendo feita, formam essas formas de pensamento astrais, e essas formas de pensamento astrais elas são alimentadas pelo poder mental desses magos negros para poder colimar outros objetivos sempre inferiores. Deu para entender até aí? Deu, deu, O deu. material vai ficar disponibilizado para quem quiser, tá, gente? Esse material tem muito mais do que o que a gente consegue falar aqui no grupo. Vamos lá. Tá que nós falamos. Mesmo hoje, a maioria dos magos, se não todos, não concebem que são dirigidos por espíritos ainda mais antigos e experientes na arte de sedução mental, como os dragões do mal. Eu tive a oportunidade de conversar com um mago negro que ele não admitia nem assim 1% de que ele era guiado por um outro espírito mais poderoso do que ele. Eu falei, ele era o mais poderoso. Tá? Então, dificilmente você vai encontrar um mago negro que vai assumir que ele é comandado por um outro, que seriam os dragões. Tá? Eles não se consideram O, ninguém acima deles. Tá? o próprio Gregório, ele se considerava o chefão, Se né? considerava. E estava num grau, digamos assim, bem inferior, porque acima dele você vai Pois encontrar é. o dirigente maior das trevas, e acima do dirigente das trevas são os magos negros. Por que Gregório se considerava maior? Porque ele era um comandante de uma cidade. Então, naquela cidade, ele comandava os outros, com muita violência. Tá? Ele comandava até os outros juízes também. Então, dentro daquele ambiente, ele fazia. Então, ele conseguia levitar. Ah, espírito inferior não levita. Meu filho, vai ler um pouco da obra espírita, né? Levita. Ele não vai conseguir avançar 60 centímetros acima da terra, mas ele levita. Mas o sentido da levitação desses espíritos inferiores é para assustar. Então, a gente vê filmes de terror, aqueles espíritos, por exemplo, esse Harry Potter, tem aqueles os dementadores. Não sei se alguém lembra daquele do Harry Potter, os Dementadores. Ali é um tipo, mais ou menos, de mago negro, que a presença dele suga a vida, suga o duplo etérico, suga o pensamento positivo, cria o medo, tá? Quando um mago negro está sendo recebido numa reunião mediúnica, as pessoas sentem. Tem esgares, tem gente que quase que vomita se não tiver uma disciplina maior, tá? Então é um tipo, né? Inclusive essa imagem que nós colocamos aqui é muito similar aos Dementadores, quem viu aí, quem gosta da obra de Harry Potter, né? É bastante similar, né? Muitos desses companheiros escritores, etc., eles acabam sendo inspirados, ou tiveram lá, né, e viram isso, ou acabam sendo inspirados mesmo, positivo ou negativamente, de formas que existem muitas vezes, né? Os magos negros agruparam-se em grandes confrarias de acordo com as afinidades de cada um, formando colegiados utilizando outros tipos de condensadores magnéticos também vibrando a prejuízo do próximo. Nós temos estruturas espirituais como se fossem usinas. O Lacerda tem aquele livro Espírito Matéria, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, que ele conta um atendimento a um mago negro, que ele foi até lá onde era a estrutura do mago negro, que ele era como se fosse uma usina nuclear para ele conseguir destruir. Ele tentou para destruir a usina nuclear deles, né? Então era como se fosse para proteger de emanações positivas. Ele estava totalmente fechado para não deixar que espíritos superiores, espíritos positivos pudessem entrar ali, tá? Então são condensadores muitas vezes que eles utilizam, tá? Aqui e acolá surge de época em época aqueles irmãos nossos que se colocam em sintonia com as trevas,
e desse modo tornam-se instrumentos de inteligências vulgares para irradiar o mal em torno de si. São os chamados magos negros, encarnados e desencarnados, grandes médios das sombras. Eles, quando reencarnam, a gente, só por uma questão de nomenclatura, a gente costuma chamar de grandes feiticeiros. Tá? O feiticeiro é como se fosse um mago negro encarnado. Alguns deles conseguem programar a sua própria encarnação. Se assustem, tá, gente? Pode ficar meio híbridos, o que é isso, né? E não é tão assim difícil da gente identificar alguns não, não só na história, mas assim, não é tão difícil. A gente não vai aqui enumerar alguns nomes, mas não é tão difícil a gente enumerar alguns e falar, esse aí é um mago negro, esse aí realmente, né? No Brasil, nós podemos enumerar pelo menos um, nos Estados Unidos também, nós temos um que faz, que é Expert, que é um escritor, um dos escritores mais famosos aí do mundo, e vários filmes, e 99% dos filmes dele são para realmente provocar o terror. Por quê? Todo esse ambiente de mal, de ruindade, de terror, alimenta mais esses magos negros. Tá? Eles precisam dessa condensação, são condensadores magnéticos também. Então a gente pode, de uma maneira quase inocente, estar contribuindo para o reino desses companheiros. Aí eu trouxe aqui um tópico, né, do livro dos Espíritos, na questão 549, que Kardec pergunta: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Aí os espíritos respondem: não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, um tipo de obsessão. Então, pode não chamar um pacto com o nome em si, mas não deixa de ser um pacto mental, tá? Aos quais fica, então, obrigado a servir. É aquela questão de vender a alma para Satanás, que é a questão 550, né? Porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas em que consiste o pacto. Pacto é uma alegoria da simpatia entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então eu posso estar desejando o mal de alguém. Alguns irmãos que também querem esse mal vão vir consomar o meu pensamento. Eu estou entrando num pacto. Então essa ideia que se coloca nos filmes, etc., daquele pacto com, né, o advogado do diabo, né, aquele advogado lá que entra, faz um pacto lá com coisa ruim lá, existe sim. Porque o meu pensamento está se ligando a esse irmão. Tá? Aí algumas perguntas, né? 549, que é essa sintonia e natureza moral entre os espíritos. Se eu sou uma pessoa boa de verdade, eu vou me sintonizar com espíritos positivos. Eu sou uma pessoa má, eu vou entrar em sintonia com espírito negativo. Estou entrando num pacto mental. Tá? Espíritos maus podem fazer mal ao próximo, né? Desde que esse próximo entre em sintonia com ele. E pergunta quais são as características do verdadeiro feiticeiro, na questão 552. Ele fala que o feiticeiro é alguém com faculdades anímicas e mediúnicas potencializadas e utiliza essas faculdades para o mal. Tá? Aí é o que eles chamam qual designação do feiticeiro na visão espírita. Tá? Bom, falando sobre isso, falamos sobre os magos, falamos sobre a magia. Agora vamos falar sobre a antimagia, né? A antigoécia, tá? Mas alguma colocação até aqui, gente? Tá muito complicado? Não, tá bom. Tá, tá tranquilo? Vamos Tá lá, se tranquilo. tiver complicado, falem. Vamos lá. Um pouquinho sobre a antigoécia. Quem ia falar? Assustador, mas está tranquilo, Cláudio. É um tema que as pessoas não costumam falar e a gente tem que falar, tá? Porque tem gente que está sendo magiada e não Isso. sabe. Tem gente que está sendo perseguida por mago negro e não sabe. Tem instituições espíritas inteiras sendo dominadas por um mago negro e não sabe. Tá? Então tem que Ai, tomar meu. bastante Eu estou atenção. achando interessante, Cláudio. É, Por exemplo, eu não assisti a aula passada, você disse que está disponibilizado. Aonde existe para poder ter uma sequência, né, desse estudo? Que realmente eu nunca tive contato. A gente sabe, vê em sala mediúnica algumas coisas só parecidas, às vezes não chega nem perto, né? Mas é interessante, tá? esse eu abri um drive só para esses estudos.
e eu disponibilizo o link do Drive, né? Então, eu tenho disponibilizado tanto no grupo do WhatsApp como algumas vezes individualmente também, no privativo. Aí quem porventura não tiver, é só me pedir, tá? Se eu não mandei, aí eu mando só falar, me dá o... Aí tem lá o estudo que a gente está sendo gravado, igual o estudo de hoje, está sendo gravado. Aí quando acaba, como tem esses dois tempos, eu dou pro meu TI aqui, né? Antes eu estava lá no Jeff, o TI era a Marise, né? Mas aí agora o TI é a Ali, que aí ele vai e faz as configurações, faz os cortes, um dos dois, bota no drive, o meu trabalho é só distribuir o link. Porque quem faz o trabalho duro é a Ali, que faz tudo para mim. Aí eu disponibilizo para vocês. E o PowerPoint também vai estar disponível para quem quiser. Tá? Quem quiser é só falar, Cláudio. Aí eu mando pelo WhatsApp, aí só tem que ter o PowerPoint no celular para passar, né? Ou então por e-mail, pode abrir também no PC, tanto faz. Hoje recurso aqui não falta, tá? Verdade. Cláudio, eu quero Eu vou dessa te semana e da pedir. semana que vem, da semana Ah, passada. me pede depois no WhatsApp, aí eu te Quero os passo. dois. Porque eu vou passando. Eu não sei se alguém não recebeu, é só falar comigo. Eu não recebi. Ah, então. Fala, Maria. Fala, Vitor, ia falar alguma coisa? Não, é que me interessa também, é isso. Mas eu vou pedir a você no WhatsApp, porque eu tenho ele tanto no celular como no computador, então fica mais fácil. Porque eu Tá tenho bom, também eu tenho o WhatsApp no computador, que fica mais fácil para mim, né? Para poder passar de lá para cá, daqui para lá, fica mais fácil. tá bom. Aqui o Thiago fez a pergunta, né? O espectro entraria na classificação da aula passada ou ele entraria em outro grupo, né? O espectro poderia ser entendido mais ou menos como esses artificiais, tá? Em alguns casos é confundido como se fosse o próprio espírito, mas o espectro é uma projeção do duplo etérico, tá? A maioria das vezes ele é contratado como projeção do duplo etérico. Então ele entra muito mais nessa classificação geral, não na classificação dos espíritos, como nós estamos dando aqui no nosso estudo, como no desenvolvimento dos Senhores das Trevas. Como é um artificial, não é um ser real, ele não entra na classificação de espíritos. Tá? Ele entra dentro do estudo da magia, né? Da magia negra, que é muito utilizada por esses companheiros. Mas não é um tipo de espírito, digamos assim. A não ser, como eu falei, alguns autores colocam o espectro como uma própria entidade. No nosso estudo, o espectro está sendo entendido como uma projeção do duplo etérico, ou um artificial, dentro do desenvolvimento do raciocínio que nós estamos desenvolvendo no nosso estudo. Deu para entender, Thiago? Entendi. Porque o Robson, no livro dele lá, O Partido, o Golpe, Quadrilha, ele coloca o espectro sendo um outro grupo, né? Comparável aos magos negros até de rixa e com outro perfil. Dentro desse último livro dele, A Quadrilha, né? Que ele faz essa colocação, né? Aí seriam nomenclaturas de entidades mesmos, né? Mas dentro nós estamos baseando mais assim em Ramatiz. Ramatiz coloca como artificiais, projeções. Aí entra o Robson Ramatiz, ainda estou com o Ramatiz. Tá. É porque foi o único que falou assim diferente, né? Por isso que eu achei estranho. De repente, o senhor iria saber se mais em algum lugar usava dessa forma. Obrigado. Ele está acostumado na leitura do Ramatiz, né? Eu particularmente acho bastante procedente. É o livro Jardim dos Orixás, de Ramatiz, pelo Norberto Peixoto. Nós temos aí menos de um minuto. Alguém ia falar? Se não der, a gente continua na próxima. Fala. Fala, Marise. Tá sem som, Marise. Tá sem som. Tá, peraí. Ó, Tá com som agora? vai cair daqui a 30 segundos. Não sei se vai conseguir falar. Voltou? Voltou. Voltou o som? Voltou. Olha só, o duplo etérico, quando você fala, então, que ele atua ali no duplo etérico como se fosse um artificial, uma sombra do duplo etérico, tipo isso, representando como se fosse uma duplicata artificial. É o próprio duplo etérico. Você já estava na sala, né, que estava explicando? Que eu peguei o texto, né? Seria o próprio duplo etérico mesmo. E olha só, mas faltam 10 segundos. Vai cair, eu vou voltar e a gente explica. Ele pode atuar no... É porque são 40 minutos, depois cai. Aí caiu, por isso que... Oi! O pessoal é rápido também, né? O pessoal já pegou a habilidade também, já entrou rápido. Então, deixa eu te perguntar. Eu vi toda a explicação que você estava falando ali do duplo etérico, eu vi o slide, vi tudo direitinho. Uma outra dúvida que me suscitou foi o seguinte:
né? A gente sabe a relação do duplo etérico, o relacionamento com o perispírito, né? Com todas aquelas camadas perispiríticas ali que existem. Essa ação do Mago Negro, ele pode chegar, né? Como você falou, a questão dele se apropriar de energias, né? Como se fizesse a sucção de energias daquele indivíduo ali em que ele está agindo. Ele pode chegar a sugar de tal forma que pode influenciar a fase de desencarne. O final que você falou, não consegui que alguém está com... Alguém entrou, né? Alguém está com alguém está com o áudio ligado. Aí eu não consegui ouvir o final que você falou, Marisa. Finalzinho eu não consegui ouvir. E aí, qual foi a minha questão? Se desde o momento que ele faz a sucção de energias, né, da pessoa, do indivíduo, ele pode chegar a quase provocar ou vir a provocar o desencarne desse indivíduo em que ele está se nutrindo das energias? Um caso que eu falei de artificiais seria um caso diferente, que é a pessoa já desencarnada, tá? Então ele captura o fluido vital, esse duplo etérico que já seria dispersado automaticamente sem provocar dor. Aí vai utilizar isso na pessoa já desencarnada. No encarnado, ele não vai sugar o duplo etérico, não tem essa possibilidade. Ele vai sugar as energias no processo vampirístico, aí chama de parasitismo ou vampirismo. Isso pode provocar desencarnação? Evidentemente. Aí nós vamos ver se na obra de André Luiz esse caso é muito mais comum. Os casos de parasitismo e o caso de vampirismo. Que podem provocar desencarne, e isso aí é mais do que, infelizmente, é mais do que natural. São muitos casos desses. Seria um processo mais profundo do que uma subjugação? Rapaz, aí é mais complicado, né? Porque é um tipo de obsessão. Tá? A subjugação ela vai agir no modo corporal e no modo moral. Tá? Gente, desliga aí desativa o som, por favor, alguém aí. Vamos lá, desativou. No caso da subjugação, seria uma classificação da nomenclatura kardeciana, tá? O parasitismo, o vampirismo são estudos que, por exemplo, Kardec não chegou a apreciar, porque faz parte de um desenvolvimento do estudo da obsessão, que é mais por André Luiz, né? Lá várias obras de André Luiz, o Evolução em Dois Mundos, de maneira maior, e outras obras como o Dr. Lacerda também. Então, não vamos dizer assim que sejam parâmetros, né? São formas de obsessão. São condutas de estudo diferentes, né? Como se o André Luiz ele estivesse num patamar de estudo além, com uma complementação, que isso, perfeito. Coloca complementando aquilo que Kardec não teve. Isso, Kardec não teve possibilidade de dizer não se apropriou. Coisa, né? Aí o André Luiz aprofunda. É igual, por exemplo, plano espiritual. Kardec falou sobre o plano espiritual? Falou. Mas pega o livro Nosso Lar, por exemplo. Não tinha, na codificação, não tinha condições de ser tão profundo, falando como que é uma cidade, uma colônia espiritual. Diz? Não, pelo contrário, complementa de maneira substancial. O Cláudio, igual o Manuel Floriano Miranda, né, também, né? Há uma complementação na parte de obsessão, né? Perfeito. Manuel Floriano Miranda. Quem quer saber de obsessão, meu filho, é leitura obrigatória. Pelo menos de Miranda é extraordinário. Extraordinário. Sim. Muito bom. Tá, ok. Não é que deu a dúvida que a gente sempre fala quando faz os estudos sobre obsessão, né? Falado sobre todos esses processos, inclusive vampirismo, subjugação, todos os processos de obsessão de forma geral. Então, a dúvida ali era essa questão, né? A forma, se era uma forma em separado, se era uma forma mais aprofundada ou não, mas a gente já entendeu que, na verdade, é um braço que se toma ali de forma mais profunda com relação ao processo mesmo. Exato. E esse estudo, gente, ele é assim, não sei uma palavra capital, indispensável, importante. Pega uma palavra superlativa aí para quem é tarefeiro da casa espírita, porque a grande maioria das pessoas que chegam na casa espírita, elas estão passando por processo de vampirismo ou parasitismo espiritual. A pessoa que está com encosto, né, que é um termo da Umbanda, e dentro do espiritismo a gente chama de espiritopatia, um nome mais técnico, né, seria um nome correto. Dentro da doutrina espírita,
Apesar de que muitos de nós espíritas não utilizamos esse termo, né? Ah, o encosto. Mas o encosto tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Espiritopatia são espíritos ligados a vício, abusos de todas as formas, condições emocionais, aquela pessoa que é apaixonada, um espírito que se apaixonou pela pessoa, já tive casos como esse, se apaixonou pelo encarnado e ali fica sugando as energias, mesmo sem querer, o chamado obsessor bom, né, que o Simonetti fala, que é o obsessor que não quer o mal, mas acaba provocando o mal. Então esse é o grande número das pessoas que vão na casa espírita pedindo um passe, pedindo um atendimento fraterno. Então, se você não tiver um estudo nessa área, fica difícil de você colaborar com aquele irmão. Tá? Você desenvolver uma técnica específica para auxiliar aquele irmão, porque você não tem. É o caso que eu falei aqui do médico que vai tratar alguém que ele não sabe qual é a doença. Ele está totalmente alheio ao diagnóstico da doença que ele está tratando. Como é que ele vai tratar? Então, o dirigente espírita tem que estudar, porque a grande maioria das pessoas, eu dirigente falo até tarefeiro, né? Da maioria das pessoas que vêm na casa espírita estão passando por processos como esse. Tá? Nem sempre aquelas obsessões violentas, né? Que é fácil de diagnosticar. Mas a pessoa mesmo não sabe que ela está passando por processo. Ah, é que falaram para mim que eu sou médio. Sim, mas no sentido é que na verdade ela está passando por um processo obsessivo. Né? E esse processo obsessivo ele é caracterizado por um parasitismo, por uma espiritopatia ou por uma implantação de um chip. Os casos são variados, tá? E a gente tem que entender para atender, né? O Cláudio, Fala. por que não são todas as casas espíritas que trabalham desta mesma forma? Você fala coisas que eu nem imaginava que acontecia dentro de um trabalho mediúnico, né? Quando eu entrei numa casa espírita kardecista, que falaram que iam fazer trabalhos mediúnicos, eu fiquei besta, eu falei, mas como assim? Eu achava que isso era só na Umbanda, né? Aí depois que eu comecei a estudar, que eu fui participar, né, das atividades de desobsessão, é que eu vi o que acontecia do outro lado, porque até então era só palestra e passe para mim. Mas nos dois, tanto no Laços Eternos quanto no Bezerra de Menezes, não falam as coisas que você está falando. E aí, num dos trabalhos que eu participei, ainda não trabalho diretamente dentro da casa do Bezerra, porque a gente tem que fazer os 7 anos, né, do curso, mas a gente faz um trabalho paralelo dentro de uma instituição com as pessoas que são trabalhadores dentro do Bezerra. E aí nós damos a passividade. E em uma dessas vezes que eu dei uma passividade, uma das pessoas que, eu vou falar esse termo, não sei se é o certo, que ele estava doutrinando, era um irmão inferior. E ele não conseguia doutrinar, e eu comento assim na minha casa que o barato é meio louco, porque assim, um lado sou eu, a Zan, do outro lado você está ouvindo que você não sabe quem é, parece que atrás você tem mais alguém que fala tudo dentro da sua cabeça. Então, para a gente que está começando, você não sabe se você corre, se você fica, né? É meio assim. E aí, se você não tem uma pessoa que saiba doutrinar, eu tinha que me segurar, me controlar para que não eu sentia que esse irmãozinho queria fazer alguma outra coisa que era fora do que era permitido. Este doutrinador virou, perguntou se ele queria conversar, ele falava que não queria. Aí ele falou, bom, então você pode ficar junto com a gente, já que você gostou, tipo assim, ó, se tá bom para você, então tudo bem. E aí eu sentia essa energia que era uma coisa muito ruim, essa vontade de vomitar, uma coisa assim. E eu mesma, nesta bagunça que estava na minha cabeça, eu comecei a fazer a oração do Pai Nosso e, tipo, que meio que desesperado, clamar a espiritualidade para que ajudasse de alguma forma, porque esta pessoa que era da Federação Espírita Trabalhadora há mais de 30 anos, simplesmente, tá bom, você quer ficar, fica, virou as costas, e eu fiquei. Sei lá até hoje com quem era esse irmãozinho. E assim, aí eu comecei a fazer uma oração e pedir, né, para que a espiritualidade tomasse conta daquilo.
E aí, muitas coisas que você fala, se a minha casa vem trabalhando em cima do que a federação diz, por que que essas coisas a gente nem ouve falar? A Magro Negro é coisa de pergunta, filme de terror, que é uma criação, a né? pergunta sua é extraordinária, né? E ela traduz, gente, uma coisa que é lamentável, né? Que é o que talvez centenas ou talvez milhares de espíritas, de médios iniciantes, né? Estão passando hoje em muitas instituições, né? Porque a doutrina espírita não é crítica não, tá, gente? É apenas uma análise. Então, a gente é uma norma lá no gesto. A gente sempre fala, nunca se comenta sobre outra casa, a gente nunca fala de uma outra casa. É apenas uma análise da doutrina em si, né? E que a doutrina espírita hoje virou quase como se fosse uma religião. Tem um Papa, ele manda a Suma Teológica pode mais do que uma Bíblia, né? E as pessoas seguem a risca, tá? Não pode. Aqui, por exemplo, Santa Catarina, pelo menos quase todas as instituições que eu fui, você dá o passe, tem que botar a mão e ficar parado ali. Ninguém pode se movimentar, ninguém pode fazer técnica, a gente sabe como que é a importância da técnica, né? A Soninha tá aí, ela é lá de São Paulo, né? Também tá aqui em Santa Catarina, e ela também sentiu uma diferença muito grande, que ela veio numa casa que utilizava, por exemplo, o método do Armon. Na nossa casa a gente não utilizava o método Armon do Pasteur, aqui tem muito mais técnica ainda, né, do que o método tradicional, e como que ela deve ter sofrido também, tá, né? Por perceber que aqui não pode fazer nada, tem que ficar como se fosse uma estátua, né? Então, hoje, a questão da dialética é algo também terrível, né? Pessoas que quase não têm quase noção nenhuma do que é uma doutrinação, do que é um esclarecimento. Então, a falta de estudo nossa realmente é algo assustador, tá? Da gente Eu, aprender a fazer um atendimento, né? Eu conto lá no GEF, o pessoal que é do GEF deve conhecer a história, o pessoal pensa que é piada, aí o pessoal fala, Cláudio contou uma piada e ele fala que é verdade, mas é verdade essa história, gente, que eu conto, né? Aconteceu com uma pessoa, inclusive essa pessoa é parente nossa, né? Que era crente nessa época, a gente morava num certo local, era um domingo à noite, uma pessoa começou a dar passividade falando que era o demônio. E o único crente ali que estava à disposição era ele. Chegou lá na casa dele e chamou fulano, fulano, tem uma pessoa lá obsidiada, é o demônio, e vamos lá para você expulsar o demônio. E ele estava comendo, com um prato de comida na mão. Falou, não, estou vendo aqui, tá vendo os trapalhões, né? Domingo, 7 horas da noite, antigamente, na década de 80. E não vai, com muita má vontade. Então tá, eu vou. Aí largou lá o prato, botou tapou lá no fogão e foi lá. Aí tava a entidade lá, ele foi, pegou a mão, pegou a Bíblia, botou a mão na cabeça da pessoa, sai em nome de Jesus, a entidade, não vou sair não, sai em nome de Deus, eu não vou sair não, sai em nome da palavra de Deus, da Bíblia, o Espírito, não vou sair não, tá, eu tô morrendo de fome, fica aí mesmo que eu vou embora. E foi embora. Então, de uma maneira assim, isso não é piada, isso é verdade. De uma maneira mais, entre aspas, educada, é o que aconteceu com essa, tá? Sem um espalhafatoso, mas quantas pessoas que estão lá, casa mesmo lá no GESFA, antes de ser GESFA, né? A Cláudia, não sei se era dessa época, se uma dirigente, que uma médium lá incorporou, ela não conseguia afastar o espírito de jeito nenhum, ela expulsou a pessoa da casa espírita. E a Era isso pessoa que eu ia foi, falar. foi pra rua, ela é vizinha de Cristina, da minha esposa, e ficou a noite inteira lá gritando, chorando, assustando todo mundo com a entidade. Então a dirigente não sabia lidar com aquilo e simplesmente mandou a pessoa embora. Eu sou dirigente, eu não sei lidar, eu faço o meu filho, Jorge, vem aqui, fica no meu lugar. Eu vou dar o meu trabalho para alguém que eu saiba que sabe melhor, sabe mais do que eu. Sabe, eu não vou ficar à frente de um trabalho se eu sei que eu não tenho é, capacidade. Eu vou escolher alguém que tem mais capacidade do que eu. Falar, meu filho, assuma que você, porque eu não tenho, eu não sei isso aqui. Eu não, aí nós estamos fazendo um desserviço à doutrina e muitas vezes prejudicando muitos médios, muitos tarefeiros. Essa é a realidade de muitas casas espíritas hoje no Brasil, infelizmente, por falta de eu estudo, passei, né? eu passei por outra situação também do trabalho, que o trabalho estava finalizando e eu comecei a sentir aquela energia, e aí eu falava para um amigo, estou sentindo uma energia, não é minha. E aí o pessoal, não, finalizou o trabalho, né? Mas eu estava tipo no post já, né? Tipo, não vem, aquele negócio vem, né? Eu costumo brincar muito, o pessoal fala que eu usou, mas
um jeito mais descontraído. Eu já estava tipo, não vem, aquilo não, eu vou. E aí eu virei e falei assim, ó, tô sentindo uma energia, mas é uma energia diferente, não era uma energia onde a gente ia dar passividade, mas eu sentia aquela energia muito forte. E aí eles chamaram a dirigente e a hora que ela chegou, eu estava suando muito, uma coisa muito forte, muito forte. E aí ela chegou de frente, foi como quem vai fazer uma doutrinação, né? Seja muito bem-vindo, você deseja falar. E aquilo eu já senti uma força, mas me pegou pelo pescoço. E eu senti aquilo pegando meu pescoço e eu não conseguia falar. E o pessoal tentando doutrinar como se fosse, como se eu tivesse com um irmãozinho e tentando que ele falasse. E aquilo eu não conseguia porque me grudou mesmo no pescoço. E eu virei e consegui puxar uma amiga e fiz assim para ela: sou eu, Azan. E ela, você quer conversar? Você quer conversar? Aí precisou um outro colega do trabalho, ele chamou uma entidade, né? Ele trabalha com guardião, e esse guardião veio, e a minha amiga também deu passividade para uma outra entidade, né? Para uma preta velha, e eles começaram a fazer um trabalho, e eu só não fui jogada longe porque eles me seguraram. E o pessoal do trabalho fazia o trabalho em si como se eu tivesse dando passividade para um irmãozinho sofredor. E eu não tinha dado passividade. Eu senti essa energia me segurando no pescoço, mas eu não estava fazendo esse trabalho, né? Não, assim, explicando, eu não sei explicar direito a um jeito grosseiro, né? Eu não tinha incorporado nenhuma entidade, nem nada, mas eu sentia isso pegando em mim, né? E não me deixava falar, nem explicar nada. E o pessoal do trabalho tentando fazer uma doutrinação como se eu estivesse ali incorporado. O negócio Mais foi, uma vez, também né, deu gente, a vontade de correr, questão mais uma situação que eu queria correr e não podia. mais uma vez a questão do estudo, né? Da questão de você ter a sensibilidade. Ah, a espiritualidade pode ajudar? Claro que pode, mas nesse momento, essa intervenção, ela é, na verdade, uma assinatura da nossa incapacidade. Quando o espírito tem que chegar a vir se manifestar para atender. Quando a tarefa é nossa. Eu me sentiria envergonhado como dirigente permitindo isso, né? A entidade pode me inspirar, tudo, mas eu tenho que desenvolver a capacidade de atender. Então, nesse caso, tem as técnicas de contenção, tem as técnicas de desligamento, tem as técnicas de reenergização, tem várias. A gente pode fazer aqui um estudo, aí um estudo só não vai dar. Falando sobre múltiplas técnicas, de repente tem aqui umas 20 técnicas que você pode utilizar dentro de um trabalho mediúnico, né, para atender. Nesse caso, na situação, pelo menos umas 4 técnicas dá para a gente poder atender, que o médium vai ser muito bem auxiliado. Ah, a pessoa está passando mal, está acabando a reunião. Não tem isso, gente. Nenhum médium pode sair passando mal da casa espírita. Ah, não importa se já acabou, a pessoa só vai sair quando estiver sentindo bem. Enquanto todo não estiver sentindo bem, a gente não pode fechar a casa espírita, não pode terminar a reunião. Tá? Então, isso aí é uma lei básica. O dirigente espírita não pode permitir Outra isso, tá? coisa, né? O pessoal fica pilhando, tem horários, tem que ter disciplina. Aí quando você fica passando mal, você ouve, você precisa aprender a rechaçar essa energia. Finalizou o trabalho, que não é seu, fica ali. Tá, e aí você fala, onde que a gente pega isso? Cadê o manual pra gente, né? E Existe aí todo a um gente processo para começa a isso fazer também, muita né? oração, né? Sim, a gente clama mesmo a Deus, porque chega num momento desse, eu não sei se alguém já passou por isso, mas, gente, dá muito medo, né? Porque você não vê o que está te atacando, você sente que é uma coisa muito ruim, e aí você vê o pessoal trabalhando de um jeito que eu falo, meu Deus, e agora, né? Agora eu vou conhecer São Pedro, você fica meio que assim, porque assusta. E Vamos quando você lá. comenta, e quando você comenta, dependendo do que você comenta, as pessoas não aceitam. Na federação, as pessoas não falam isso. Tá, mas e aí? Aconteceu comigo. O que eu faço? Como eu tenho que agir?
E, de repente, teve dias no trabalho que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que a energia que eu tô tá tão ruim? Nossa, desarmonizei o trabalho mediúnico. Eu cheguei a voltar para casa me questionando sobre isso. Nossa, o que que eu fiz? Acabei com o trabalho do povo, porque olha o que eu fiz, olha o que eu levei para lá que estava comigo. Porque a gente ouve até essas coisas. Nossa, você precisa elevar a sua vibração, porque olha o que você está trazendo. Então a gente fica meio que perdido, porque a gente que está começando, você não tem noção. E o pessoal não adentra certos assuntos que nem eu ouço você falar, que você das participações que tem, de como são feitas as reuniões aí na sua casa. Pelo menos nas casas que eu passei, a gente nunca ouviu falar. Eu ouvi falar em Mago Negro numa briga que teve dentro da casa espírita, e um amigo virou e falou: Olha, você não mexe comigo porque eu mexo com os magos negros. Aí eu fiz: Pô, que legal, que bom pra você. Aí depois eu falei: Tá, quem será esse povo que esse cara anda, né? E até então eu não sabia o que era, nunca ouvi. A maioria das pessoas que falam desse jeito não deve nem saber o que está falando, não, né? Isso aí é uma coisa muito grave. Se eu soubesse o que está falando, eu não falaria isso, não. Muito grave. Mas o E André ele tá nem me levantando a assustou, mão porque eu não aí. sabia nem do que se tratava, né? Falei: Quem será essa turma que ele anda, né? Porque eu não sabia. Na casa nunca falaram. Fala, André. André tá levantando a mão. Liga o som, André. Não, sou eu. Quem tá levantando? Tá uma mão aí com o André Amore aí. Uma mãozinha levantada. Eu espero que a minha luta é muito complicada. Estou mastigando ali. Se não der para perguntar, eu deixo para outro dia. Fala, ué. Se não der tempo, eu vou falar. Nós temos aí uns 18 Não, minutos mas aí. alguém levantou a mão primeiro. Quem foi? Alguém levantou a mão primeiro que eu. Não, você que Eu, tá. Candinho, Fala, Cândido. Andinho. eu. A irmã comentou sobre um lugar que ela participa e que demora 7 anos para participar de uma reunião mediúnica. Pelo menos eu entendia dessa forma. Isso. Mas o mesmo grupo, ou algumas pessoas do mesmo grupo, frequentavam uma outra casa e nessa outra casa não tinha esse tempo. E as mesmas pessoas naquela outra casa participavam. E a gente meio que aprende, ou isso fica na nossa cabeça, quando a gente está numa casa por questões de energia e tudo, não é bom trabalhar em outra. Assim, você ir fazer um trabalho uma vez ou outra, tudo bem, mas já sempre, talvez, saia um pouco da normalidade. É isso mesmo que a gente que seria, Cláudio? Mais ou menos, né? E Como médio ostensivo, aí sim. talvez essa orientação caiba no trabalho mediúnico. No outro trabalho, não. Por exemplo, senão eu frequentava 21 casas espíritas, né? Que eu Pois frequentei. é, pois Trabalhava em é. 3, 4 casas espíritas ao mesmo tempo, né? Eu sempre Que a fui gente assim. Até sabe aqui das em Santa questões Catarina, energéticas de né? cada casa, né? Aqui nós estamos em 2 casas espíritas, na verdade 3, porque um terreiro de Umbanda me chamou para desenvolver um trabalho e eu aceitei para fazer esse trabalho lá no terreiro, porque eles começaram a estudar o livro dos médios e não estavam entendendo. Então me chamaram para explicar. Eu falei: tô lá, onde for, me chamou, tô indo, né? Então é claro que essa orientação cabe quanto ao trabalho mediúnico. Quanto à questão de preparação, gente, aí a gente respeita a instituição, mas eu particularmente sou totalmente contra essa preparação muito longa. Hoje o programa da FEB pede 5 anos, eu acho absurdo. 5 anos para começar. A pessoa que chega na casa espírita com um problema sério, vai esperar 5 anos, ela vai desencarnar com aquele problema. Tá? Então, eu acho que o É dirigente tem que ter um verdade. mínimo de autonomia para estudar, né? E lá no GESFA, nós sempre fizemos de acordo com a própria demanda. A pessoa tinha um trabalho social, tinha um estudo e aos poucos ela ia frequentando, olhando e começar o processo de educação mediúnica. Agora, esse negócio de ficar esperando anos e anos para depois iniciar, eu particularmente não acho muito interessante, né? Claro que não há nem 8 nem 80, né? Aquele que chegou já joga na reunião, isso aí também é absurdo, não tem cabimento. Mas um processo de 1 ano no máximo, a depender das condições. E o estudo vai continuar, porque não existe médio formato, tá? Então a gente respeita essa orientação que a FEB dá, mas a FEB muitas vezes faz uma orientação porque com medo dessa. Existem pessoas que estão cometendo tanto desaire, aí vai dar aquela decisão quase que geral, né? Quase que absurda. E a gente acho que nada deve seguir assim ao pé da letra, né? Senão a gente está se transformando em protestante espírita.
né? A palavra É de Deus, verdade. quem é da FEB é o Papa, e a gente lá tem que seguir a risca e não pode nem questionar, né? Então, a Sem questão de contar o falta de ca... autonomia a nós dirigentes. Essa falta de autonomia parte da falta de estudo mais profundo, é, né? sem contar os casos que a gente sabe que tem gente que pode chegar num lugar e o próprio dirigente, não, esse cara já está preparado agora. E outros que vai ficar até desencarnar que não vai estar preparado pela condição que ele apresenta, não é verdade? São casos e casos. Aqui na Gespa, por exemplo, o pessoal que é mais antigo, nós recebemos uma companheira que é lá de Brasília, ela chegou com diploma de médico e queria trabalhar na reunião mediúnica nossa. E tinha um diploma mesmo, que a casa lá fez. Aí, no caso dela, num atendimento fraterno, nós direcionamos ao estudo mediúnico e a gente percebeu que ela não tinha condições alguma, então não foi chamada. Outras pessoas que sem diploma, né, chegaram a ser chamadas para o trabalho. Então há casos e casos, acho que o dirigente tem que ter autonomia. Agora, esperar 5, 7 anos, pelo amor de Deus, eu acho absurdo, né? Mas aí, como falei, respeitando as orientações da casa espírita. Se eu estiver na casa e falar que eu vou esperar esse tempo, eu vou embora. Ali eu não fico, né? Então, depende dos companheiros mesmo. Aqui mesmo no Paz e Harmonia, da que a Sonia está fazendo parte, nós apressamos, né? O pessoal estava há 3 anos, veio para mais 2 anos, aí a pandemia fez parar tudo, né? Mas nós já estávamos apressando, já começamos o trabalho de desenvolvimento, exercício mediúnico, né? Então, e como lá no GESP a gente sempre fez desse modo também. Né? E acredito que Sim, sempre deu certo. Tinha duas reuniões mediúnicas, tinha reunião de desenvolvimento mediúnico, etc. Tá? é verdade. Vamos lá, André, quer falar? Ativa o som aí, André. O dedinho que falhou, né? Aí demorou um pouquinho. Eu estou aqui, né? O som tá ruim, André. Umas conjecturas, né? O som tá ruim. Deixa eu tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar. E agora? Vai E falando pra agora? gente ver. Pois é, eu não tenho medo nenhum desses magos ou esses dragões, como a irmã declarou aí, que estava assustada, né, com todo respeito, pelo susto dela, porque eu fiquei viajando num Tá cenário. mais alto. Tá ruim o som, O meu André. microfone não é muito bom, mas eu estou tentando. Tenta desligar o vídeo, que eu acredito que o som melhora. Aqui. E agora? É isso. Melhorou? Melhorou? É a internet dele. A internet melhorou sim. E aí? A minha bateria está um pouquinho baixa aqui. Então, estão ouvindo agora bem? Melhorou. Está ouvindo melhor? Tá. Deixa eu dar uma carrinha. Tá melhor sim, André. Tá ouvindo bem, André? Estamos ouvindo bem. Vai lá, André. E aí, Tá bom. consegue falar? Então, nós sabemos da onisciência de Deus, né? O domínio dele sobre o nosso livre-arbítrio. E, por que não também, esses magos e os dragões, né? Eles devem ter um livre-arbítrio deles, né? Com limites. E fiquei imaginando se os dragões são tão inteligentes assim, né? Que nós não podemos nem recebê-los em reunião mediúnica, eles nem vêm. Mas se eles controlam tantas coisas, eu fiquei pensando, a coisa é parecida com a espiritualidade positiva. Nós temos os nossos anjos guardiões, né? Os anjos guardas, os simpatizantes, os simpáticos, e até os obsessores de leve perturbação que servem para nos evoluir. Né? Todo o conjunto como se fosse um ecossistema. Aí fiquei pensando na questão dos dragões e dos magos, mas dos dragões. Eu fiquei imaginando, Deus não está sem o controle de tudo isso, é lógico, né?
E também fiquei pensando que os dragões, eles não seriam objeto de interferência, entre aspas, do futuro, digamos assim. Eles só iriam perturbar, ou mandar perturbar, pessoas, né, digamos assim, que eles sabem que futuramente eles vão atingir os objetivos que querem. Coisa parecida com um filme de ficção, como O Exterminador do Futuro, né? Que eles vão trabalhar no sentido de perturbar uma coisa para obter uma coisa no futuro. Poderia citar, por exemplo, Hitler, né? Porque Hitler foi escondido, segundo a literatura espírita, né? Lá em Plutão, né? E fiquei pensando, Não é literatura espírita não, tá, André? não? A informação não é Ah, espírita, não. São também acho algumas que não pessoas que seria. acreditam. Mas de uma forma ou de outra ele está isolado, né? Ele deveria estar isolado, né? Porque eu não acredito que ele teria, voltando mais ao raciocínio, no nosso lar, quando houve a Segunda Guerra Mundial, André Luiz ficou sabendo e houve um diálogo em que os espíritos conversando diziam assim, não podemos fazer mais nada, né? A humanidade agora tem que vomitar tudo que ela de ruim digeriu. E eu fiquei pensando, se, no caso aí, os dragões, pensando que estavam fazendo algo de ruim, mas como Deus está na frente, tipo aquele ditado, você vem fubá, eu já estou com o bolo, pronto, né? Deixa acontecer o livre-arbítrio dos dragões, porque sabe que o mal vai acontecer, mas, infelizmente, né, o escândalo, no caso, na linguagem de Jesus, mas que tudo vai ser resolvido depois, né? Tipo aquela É, linguagem também que se diz, Deus está no controle, nada vai ser perdido. essa visão, André, Então, ela é não que até. justifique o mal. Essa visão é respeitável, né? Mas não é a correta, tá? É como se houvesse uma programação divina, a gente tivesse que passar por isso. O que acontece é a consequência dos nossos atos. Não era interessante que acontecesse assim. Jesus tem uma terminologia que ele fala por causa da maldade e endurecimento de vossos corações, mas no princípio não era assim, tá? Então o ideal é que não acontecesse. Essa questão do poder de magos negros, de dragões, quem dá esse poder, de certo modo, somos nós, o nosso pensamento, a nossa agressividade, a nossa beligerância, é que oportuniza que isso aconteça. Tá? A questão de, eu não tenho medo. Eu filho, eles não estão preocupados em ter medo ou não ter. Né? A ação deles é muito objetiva porque nós somos inferiores. No planeta regenerado eles conseguem fazer isso? Não. Mas enquanto no planeta de provas e expiações, em que nós estamos brigando na própria casa espírita, estamos agredindo, desrespeitando os outros, infelizmente nós estamos fornecendo material para esses irmãos, né? Então a culpa é nossa, né? A questão de Deus está deixando ou não deixando, não deixando, né? Infelizmente, né? Gente, olha só, tem uma notícia não muito boa. Nosso tempo tem menos de um minuto, tá? Voou. Na verdade, nós não chegamos a obedecer o que nós programamos para a noite de hoje. Que faltou a gente falar sobre a Antigo Oeste, faltou a gente falar sobre atendimento ao Mago Negro. Eu não cheguei a falar. Né? Nós temos que. Como é que eu vou atender? Como é que eu vou lidar com esses Magos Negros? O que eu falo, o que eu não falo? Qual a técnica que eu posso utilizar? Como eu falei, eu separei pelo menos umas 6 a 8 técnicas aqui para explicar para vocês. Então, ou a gente faz semana que vem o 3, ou então deixa esse tema para depois, vocês que sabem, né? Para eu poder falar sobre isso. Qual seria essas técnicas? Algumas delas, né? Todas são muitas, mas vamos ensinar dois tipos de técnica. Uma que é um grupo de contenção e outra que é um grupo de dialética, que é de conversação. Antes de você doutrinar, você tem que saber lidar com isso também. Então a gente faz o número 3 semana que vem, e aí depende de vocês. Ou prossegue outros temas, Continua, né? né, Cláudio? Continua. É, Continua. então a gente vai fazer semana Continua que vem. melhor, professor. Tá bom, então. Gente, olha só. Continua Então, quem não pega, não pega, Continua. Continua, Cláudio. olha só. Nós só temos 4 minutos para terminar. Sei que muita gente está querendo falar ainda, mas infelizmente não pode. Eu queria hoje
fazer uma prece final e fazer tipo um passe virtual com todo mundo, tá? É uma das Muito programações bom. que nós temos hoje. Então, agradecer desde já e vamos começar então um passe virtual, tá bom? Então, Então, eu vou pedir para que todo mundo aí entre em prece e receber essas energias. Vou compartilhar aqui um vídeo e vai falar um pouquinho sobre paz. Deixa eu só voltar rapidinho antes da gente começar, que eu tenho que fechar isso aqui. Vamos lá, vamos levar nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, receber esse passe. Aproveite esse momento para sentir o seu mentor espiritual te aplicando o passe nesse momento, sentindo as energias envolvendo a ti, tua família e todo o teu lar. Toda a sua casa está sendo abençoada nesse momento, espargindo qualquer tipo de energias negativas. Que a espiritualidade maior possa nos acompanhar e nos auxiliar na noite de hoje. Muita paz a todos.